Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós queremos falar sobre Ana, uma mulher com propósito. Aproveitando que esse mês, o mês de março, é o mês da mulher e nós comemoramos, celebramos o Dia Internacional da Mulher, eu quero deixar uma mensagem cujo modelo, como paradigma, uma mulher chamada Ana. Fica conosco, ouça essa mensagem e Deus há de abençoar a sua vida. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 11, e diz assim: E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Pois bem, eu quero, baseado nesse versículo, prestar aqui uma homenagem às mulheres. Essa semana, ou esse mês de março, é um mês que nós comemoramos o Dia da Mulher, não é? Essa semana que passou agora, nós comemoramos o Dia da Mulher e nada melhor do que a gente comentar esse texto mostrando aqui o exemplo de uma mulher com propósito. O tema da nossa mensagem é Ana, uma mulher com propósitos. Na verdade, amados, essa história ela é interessante porque ela vai contar-nos a história de uma mãe, né, que fez um voto ousado, porque ela tinha um desejo, ela tinha um sonho, ser mãe, ter um filho. E naquela época, a gente precisa nos situar dentro do texto, a gente verá, se você for ler esse primeiro capítulo de 1 Samuel, que havia um homem chamado Eucana, o nome desse homem era Eucana. E em um período em que havia a poligamia, ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Penina e o nome da outra era Ana. E o grande problema é que Penina, ela rivalizava com Ana o relacionamento. E o pior é que ela desprezava, ela maltratava, ela humilhava a irmã Ana simplesmente pelo fato de Ana não ter filho e ela ter filhos. Naquele período, né, hoje uma mulher que não consegue gerar um filho, ela sofre, mas não sofre tanto como naquela época, que uma mulher não ter o privilégio de gerar um filho era como se fosse uma mulher amaldiçoada, era uma mulher que ela mesmo não se perdoava por isso. Se você ler o capítulo 1, versículo 1, diz assim, houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Liú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E o versículo 2 diz assim, e esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E esse era o problema. Justamente porque ela, por não ter filho, vivia sendo humilhada pela sua rival. O versículo 3 diz, subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos
em Siló, uma cidade chamada Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, veja com atenção esse versículo, porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ela não tinha o privilégio de gerar filhos, tinha uma dificuldade, e por mais que ela tentasse, ela não conseguia se engravidar. E aquilo começou a incomodá-la. E aquilo começou a trazer angústias no coração dela, a ponto dela ficar muito triste, muito triste. O versículo 6, para complicar a situação, diz assim, ó: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, não tinha capacidade de engravidar. Vivia irritando a irmã Ana, aborrecendo, entristecendo. Né? Imagina 2 mulheres, mulher de um marido só, né? Ainda bem que hoje não existe mais poligamia, não é? Porque não é fácil. Não é? Imagina um homem no meio de 2 mulheres vivendo no mesmo ambiente. Uma situação complicada, especialmente numa situação semelhante. Mas a verdade, queridos, é que quando você tem no coração o desejo de receber algo do Senhor e você vai em busca desse desejo, Deus sempre vai nos honrar. E essa mulher vai nos ensinar algumas coisas muito importantes. Ana é talvez um dos mais belos exemplos da Bíblia de uma mulher que perseverou em buscar ao Senhor. Ela pôs no seu coração o desejo de ter um filho, muito embora todas as circunstâncias fossem desfavoráveis. Mesmo ela tendo todas as dificuldades, ela tinha o coração do marido. O marido a amava, mas ela não tinha filhos, enquanto que a outra tinha filhos. E isso, por anos seguidos, ela vivia aborrecendo. Um dia, Eucana, o marido de ambas, ficou aborrecido. E o versículo 8 diz assim, ó: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse homem não entendia a sua mulher. Porque uma coisa é você ter o amor do marido, outra coisa é você ter o amor do filho. E aqui nós vamos aprender algo lindo, extraordinário com a nossa irmã Ana. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos nos aprofundar e mostrar que vale a pena a gente ter propósito na vida. E essa mulher, chamada Ana, ela soube buscar do Senhor o que precisava. 1 minuto só. Vem aí, o maior congresso de avivamento do estado de São Paulo, Comadef 2016, nos dias 24, 25 e 26 de março, no ginásio poliesportivo Pedrocão, com as presenças de Pastor Gilmar Fiuza de São Paulo, Pastor Marcos Feliciano, o defensor da família, Pastor Júnior Trovão, do Rio de Janeiro, cantora Daniele Cristina e o instrumentista Jackson Souza. Faça já sua caravana e não fique de fora. Apoio Óticas Paris, Melani Produções. Coordenação geral, Pastor Cristóvão Ferreira. Realização, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Franca vai tremer.
Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu quero agora dar continuidade à mensagem. Nós estamos falando sobre Ana, uma mulher com propósitos. E aqui eu quero mostrar, a partir de onde parei, que muito embora tivesse o amor do coração de Eucana, seu marido, ela não tinha filhos. E quando ela percebe que de outra forma ela não conseguiria, ela foi para os pés do Senhor. E eu quero que você preste atenção no que essa mulher vai fazer. Versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel diz assim, ó, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao altar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Duas coisas eu quero destacar aqui. Primeiro, isso serve tanto para as mulheres quanto para nós homens. Primeira coisa, quando você estiver amargurado, quando você estiver triste, não é? Angustiado com qualquer circunstância, com qualquer situação desfavorável, no caso dela, era o desejo de ter um filho sem poder. Ela soube fazer a coisa certa. Sabe o que ela fez? O versículo diz que ela orou ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos saber é que a oração pode muito em seus efeitos. E eu quero falar com você, mulher, irmã que está me ouvindo, mas também com você, irmão, que está ouvindo o programa Palavra de Fé. Quando você não souber muito bem ao certo o que fazer, aprenda uma lição com a irmã Ana. Vá para o templo, vá buscar ao Senhor, vá orar, vá falar com o Senhor, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então a minha, a sua, a nossa bênção, ela está na mão do Senhor. E Deus tem o que você precisa. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade que você precisa superar? Deus, Ele está pronto para nos atender. Mas nós precisamos fazer o que essa mulher fez. O que ela fez? Ela foi orar. Mas aqui é uma outra verdade muito importante, e que às vezes a gente não faz assim. Qual que é? O versículo, a sequência do versículo diz assim, e chorou abundantemente. Amados, não há problema chorar. Desde que você aprenda a chorar no lugar certo. Tem gente que fica chorando para todo mundo, chora para um, chora para outro, chora para todas as pessoas, menos no lugar certo. Faça como Ana. Ana chorou aos pés do Senhor. Ela foi para o templo, a alma estava amargurada, estava triste, estava angustiada, mas ela soube fazer a coisa certa. Ela foi orar ao Senhor e derramou toda a sua alma. Ela derramou a sua alma ao Senhor. Derrame a sua alma, querida irmã. Talvez você esteja sofrendo, né? Você, mulher, essa mensagem é para você especialmente. Embora sirva para todos nós, é o exemplo de uma mulher que pode ser seguido por todos nós, inclusive homens. Ela buscou ao Senhor e ela foi chorar aos pés do Senhor. Chorar aos pés do Senhor dá resultado. Funciona. Porque Deus para nos ouvir, especialmente quando você leva emoção à sua oração. Mas além de orar e chorar nos pés do Senhor, ela vai fazer algo que eu li na abertura desse programa. O versículo 11, ela fez um voto. O versículo diz assim, ó, e votou um voto dizendo, qual que é o voto que ela fez? Ela disse, Senhor dos exércitos, olha a qualidade dessa oração. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Eu estou aflita, Senhor. Mas se o Senhor parar para ouvir com bondade a oração da tua serva, e de mim te lembrares, e me der um filho varão, ou seja, eu quero um filho, e eu quero um filho homem. Eu quero um filho homem. Por que ela queria um filho homem? Porque ela tinha um propósito com esse filho. Olha que lição linda que ela vai nos dar aqui. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou apenas devolver ao Senhor esse menino. O versículo diz,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ele seria um nazireu de Deus. A lei do nazireado era uma lei que se assemelha muito à santificação. Essa pessoa, uma pessoa que era oferecida ao Senhor em voto, dentro desse particular, ele não podia cortar o cabelo, não é? E também não podia beber vinho, não podia se embriagar. Isso aqui mostra-nos que ela queria dedicar o seu filho ao Senhor. Sansão também era um nazireu de Deus. E aí a Bíblia diz que ela fez a oração, chorou aos pés do Senhor, fez o seu voto. Mas veja o que vai seguir, logo na sequência, o que vai acontecer. Versículo 12 diz, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ela não parou, ela não desistiu. E aqui eu quero parar um pouquinho para te fazer uma pergunta. Você já desistiu do seu propósito? Lembra daquele propósito que você tinha? Lembra daquele desejo que você tinha de buscar o Senhor para receber uma bênção? Porque demorou um pouquinho, você desistiu? Essa aqui não desistiu. Essa aqui não desanimou. E olha que ela vai ser provada. Veja o que vai acontecer aqui, ó. Eli, que era o sacerdote, fez atenção à sua boca. E olha o que vai acontecer. Olha só o que o sacerdote vai fazer. Ele vai fazer um comentário não muito bom, que eu vou na última parte do programa te explicar e mostrar que quando você tem propósito, nada tira você do seu propósito e, acima de tudo, do desejo de receber a bênção do Senhor. 1 minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Dando continuidade ao programa Palavra de Fé, concluindo aqui inclusive a mensagem, eu terminei o segundo bloco dizendo que Ana estava orando, perseverando inclusive na oração, e aí o sacerdote, que era o homem do templo, começou a prestar atenção na oração dela. E olha só o comentário que ele vai fazer. Versículo 13. Porquanto Ana, no seu coração, falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O sacerdote, que já era velho, já a idade já não ajudava, a visão também já não era das melhores, o que ele faz? Ele olha para ela e diz, mulher, até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti o teu vinho. Ai, irmãos, o versículo 14, o versículo 15 melhor, me expressando, ela vai responder para o sacerdote assim, porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não estou embriagada, não. Não, pelo contrário, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Olha que coisa linda, que lição dessa mulher. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E Eli, quando ouviu aquilo, ele vai lançar a bênção sobre a vida dela. O versículo de número 16, ela diz, não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha que coisa linda. Ela recebe a bênção do Senhor. E disse ela, versículo 18, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Se você continuar lendo o texto, você verá que essa mulher logo em seguida,
vai se engravidar e vai nascer, aleluia, o menino que transformaria não só a vida dela, como também a vida do seu povo, o povo de Israel. Porque o versículo de número 20 diz assim, ó, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Aqui está nascendo fruto de um coração de uma mulher com propósito. Um dos meninos que ia mudar a história de Israel. Sabe qual é o nome dele? O texto diz Samuel. Quem foi Samuel? Simplesmente foi um homem que desenvolveu um tríplice ministério entre o povo de hebreu. Ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote. E a mãe não hesitou. Se você ler o versículo 22, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Foi corajosa, fez um voto e cumpriu, porque a Bíblia diz que é melhor cumprir o voto quando votares. Não é? Se não é para cumprir, então não faça voto. Não seja tolo ou tola. Porque se você prometer algo para Deus e não cumprir, você terá problema com Deus. E foi justamente o que essa mulher fez. Ela votou, mas cumpriu o seu voto. E a Bíblia diz que aquele menino, no tempo certo, assim que foi desmamado, foi levado para o sacerdócio. E ele foi para o templo e foi auxiliar, inclusive, o sacerdote que estava velho. E ele vai nada mais, nada menos do que substituir o sacerdote. Ele vai assumir o lugar de Eli e se transforma num grande sacerdote, num grande profeta e num grande juiz de Israel. Por quê? Porque a mãe tinha um propósito. E eu quero encerrar essa mensagem honrando, inclusive, você, mulher, que luta, que batalha, que é exemplo da mulher, especialmente brasileira, que guerreia, que luta, que na sua diária, na sua vida, no seu labor diário, acaba sofrendo embates, adversidades. Deus sempre vai estar do lado daquelas mulheres guerreiras, daquelas mulheres que lutam, que batalham e que não se entregam para as adversidades. E é justamente isso que Deus quer fazer com você. Quem sabe você que está me ouvindo, mulher, que está passando por uma luta, por um problema, e você tem um desejo no seu coração. Deus quer te presentear, assim como Ele presenteou Ana. E sabe o que aconteceu? Ana não só recebeu a bênção desse menino que ela entregou ao Senhor como voto, como também depois Deus vai visitar ela, e ela teve muitos outros filhos. Se você ler no capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Que prazer deve ter sido para aquela mãe saber que o seu filho estava na casa do Senhor, trabalhando a serviço do Senhor. E depois, no capítulo 2, versículo de número 35, quando Deus rejeita Eli, o sacerdote, ele diz, eu suscitarei para mim um sacerdócio fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Isso aqui tem duplo sentido, está falando do sacerdote Samuel, mas também está falando daquilo que Deus ia fazer lá na frente, através do nosso amado Jesus. Que Deus possa nos ajudar e que você, mãe, que você, mulher, possa ser uma vitoriosa, como foi a nossa irmã Ana. Deus os abençoe, que você possa ser agraciada. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos fazer como Ana fez. Orou e Deus deu a ela a vitória. Senhor, nós acabamos de ministrar uma mensagem que mostra o exemplo dessa abnegada serva de Deus,
chamada Ana. Ela tinha propósitos e ela venceu porque ela ousou acreditar no Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão, cada irmã que está orando comigo nesse momento. Seja qual for a necessidade, seja qual for a adversidade, que o poder que emana do alto possa estar agindo na vida de cada uma das tuas filhas. Visita agora essa irmã. Visita agora esse irmão que está precisando, assim como Ana, de um grande milagre, Senhor. Libera uma bênção toda especial para cada uma das tuas filhas e filhos. Que essa semana, que esse mês que nós comemoramos, Pai, a Semana da Mulher, que o Senhor possa dar como presente a cada uma delas as mais copiosas bênçãos dos céus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. E eu espero que o exemplo de Ana possa nos ensinar a também viver com propósito. Saiba de uma coisa, a vida é de quem realmente quer chegar em algum lugar. E quando você põe no seu coração um desejo e, acima de tudo, Deus na sua frente, com certeza você será um vencedor. Eu aproveito esse momento para me despedir de você. Desejar a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Até o próximo programa. Vem aí o maior congresso de avivamento do estado de São Paulo, Comadef 2016, nos dias 24, 25 e 26 de março. Apoio Óticas Paris, Melani Produções, coordenação geral Pastor Cristóvão Ferreira, realização Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Franca vai tremer.